Meus irmãos, eu quero cumprimentar com a graça e a paz de Cristo. Estamos iniciando a nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical. Eu havia adiantado na aula passada, o tema é escatologia. Nós iremos trabalhar nesse primeiro as principais perspectivas escatológicas contemporâneas. Vamos falar de escatológicos importantes. Segundo semestre deste ano, nós iremos trabalhar Daniel, Apocalipse, entrar na literatura apocalíptica propriamente. Você que está assistindo essa aula pela primeira vez, não conhece o nosso canal, inscreva-se, ative as notificações aí. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Cristã Presbiteriana Guará, aí no YouTube, tá? Então, queridos, nós vamos trabalhar esta aula em duas partes. Então, introdução à escatologia é o tema da nossa aula hoje. Primeira parte. A próxima aula, permitindo Deus, nós trabalharemos a segunda parte da introdução à escatologia. Tá? Então vamos aqui para uma rápida introdução. Ah, o interesse em escatologia ele tem aumentado gradativamente. Eu diria que até pouco tempo atrás a escatologia era uma disciplina relegada, abandonada, tratada com não com tanto carinho e atenção que ela merece. Mas de uns anos para cá, esse interesse tem aumentado. Então, e é interessante a gente observar que parte desse interesse em escatologia se deve à ânsia de saber quando e que forma será o fim desta era. Né? A expressão era é a palavra grega aion, período de tempo que a gente está vivendo. Paulo também usa a expressão cosmos para falar deste mundo, né? Reino. Mas enfim, é apenas ponto que precisa observar. A escatologia, no entanto, ela não se restringe a especulações à torta e à direita como algumas pessoas pensam. Muitas pessoas, equivocadamente, acreditam que a escatologia é uma disciplina para especular sobre quando e dia será a volta de Jesus. Nada mais equivocado do que isso, tá? Escatologia é semelhança de lógicas, eclesiologia, que é a doutrina acerca. Ela é um trabalho, ou melhor, ela é uma disciplina que procura entender, interpretar como que será, né? Expressão essa que aparece inúmeras vezes na Bíblia. Nós vamos tratar dessa expressão daqui a pouquinho, no decorrer da nossa aula. Então, de novo, para frisar, teologia não é uma disciplina de especulações teológicas. A escatologia não tem uma resposta para quando é a volta de Jesus. E apenas ela lida com as pistas a respeito de Jesus e a revelação bíblica deixaram. Então, fica muito claro para nós. O termo escatologia, a maioria dos termos em teologia, eles foram criados, ou o termo escatologia foi criado, uma necessidade estrita dos teólogos. Quando eu digo isso, quero que você entenda que você não vai encontrar o termo escatologia na Bíblia. A gente vai encontrar a expressão últimos dias, palavra, que é logos, e uma coisa que a gente precisa entender é que a criação do termo escatologia se deve para tentar foi usado para compreender como que será o fim. Ou seja, a disciplina escatologia, ou o termo escatologia, ele foi criado para tentar encaixar sistematicamente uma doutrina. Etimologicamente falando, ou seja, quanto à origem da palavra, ela vem de dois termos gregos. A palavra escatologia.
vem de dois. O primeiro é escaton. E o segundo é logia, que vem de legen, que é um verbo, é ligar. Mas logia significa tratado. Tratado. Escaton, fim, ou últimas coisas, a junção dessas duas palavras, escaton, logia, dá o tratado acerca das últimas. Para quem é muito preciosista com o termo, com a grego, a palavra escaton, ela é pronunciada à semelhança do J, o dígrafo CH de escaton, é pronunciada à semelhança do J em espanhol. Então, se um grego, um professor grego ou um estudante grego estivesse aqui, a pronúncia que ele daria a esse termo é elchaton, como o J no espanhol. Jaime, Juan, etc. Vai, por convenção, usar aqui o termo mais aportuguesado. Caton, baque, alemão. Tá? Para facilitar a pronúncia, que às vezes a gente pode utilizar um pouco. Portanto, então, escatologia é a doutrina acerca do que está acontecendo. Lembrando que essa primeira aula, a gente vai ter mais uma aula introdutória para ir propriamente tratar do assunto escatológico. Queria deixar claro isso aqui. O homem sempre especulou. O conhecimento do futuro sempre lhe fascinou. Existem formas de tentar prever o futuro, no entanto, que a Bíblia condena, que a Bíblia proíbe. Eu vou citar apenas algumas aqui, e depois eu cito o texto para explicar a respeito dessas formas. Primeira forma, a feitiçaria, a necromancia, que é a consulta aos mortos, a astrologia, o presságio, o agouro, são formas que a Bíblia proíbe. Também são maneiras de se tentar lidar, manipular o divino, tentar saber o que vai acontecer. E com isso eu não estou dizendo que a gente não possa fazer algumas previsões. Por exemplo, se você acorda, o tempo está extremamente nublado, o céu está assim, entre ele e aquela nuvem preta, você prevê uma chuva. Mas não é desse tipo que eu estou falando. É algo concreto com relação a 10, 15 anos, que a gente não tem conhecimento algum. A gente só sabe especular a respeito disso. No entanto, existem algumas práticas que a Bíblia e algumas justamente tentam prever o futuro. Todas essas práticas, estaria necromancia e astrologia. Não confundir astrologia com astronomia, que é um ramo da ciência. Tá? Astrologia com da astro, da etc. Aquilo que os magos fizeram. Tá? Então, todas essas práticas são ensinadas biblicamente. Tem um texto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo, versículo 10, 11 e 12. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, 11, 12. Diz assim: Deuteronômio 8, 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo. Parêntese, nota de rodapé. Isso era uma prática entre as culturas, melhor, entre os povos cananitas. Lembram que o povo recebeu a promessa para herdar Canaã. Em Canaã havia os cananitas. Eles tinham uma prática de queima de crianças ao deus Moloque. Deus Moloque era uma espécie de deus e na barriga dele havia uma espécie de fogareiro. E eles consagravam bebês ali. Tá? Por isso o texto diz, não, entre ti não se achará quem faça passar pelo... Era uma prática comum. Era uma espécie de culto. Entregava as crianças para Moloque. Então, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. 11.
nem encantador, nem quem é um espírito adivinhador. Quem fez isso? Saul. Bom, antes do homem perder o reino, a visão já está perdida totalmente. Tá? Nem mágico, nem quem constrói hortos foi aquilo que Saul fez, tá? Com a pitonia. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora. Lembrando que essas eram práticas que aquelas culturas cananitas, ou aqueles povos lá de Canaã, estavam acostumados a fazer. Okay? Então, eles tinham essa prática. É bom lembrar que em vários momentos da história da redenção, em especial no Antigo Testamento, Deus compartilhava o conhecimento futuro do profeta. Por exemplo, abre a sua Bíblia aí em Amós, capítulo 3, livro do profeta Amós, capítulo 3. Amós ele é um dos profetas que mais faz denúncia no Testamento contra o acúmulo, contra a perversão da justiça, contra a indiferença que os pobres, especialmente, expressavam a fé em Deus. Então, a Amós faz uma denúncia extremamente forte contra essas práticas. Tá? Amós capítulo de número 3, versículo 7, ele diz assim, ó: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano a seus servos profetas. Quando você pega a história do profetismo de Israel, por um tempo significativo, várias vezes Deus levantava um profeta e dizia: leva uma mensagem para aquele povo. Se aquele povo não se converter, eu vou destruir, eu vou matar. Então Deus compartilhava, às vezes, o conhecimento que só ele tem com as pessoas dos profetas. Isso era comum, né, no Antigo Testamento. Quanto ao termo, Nabi, é o termo que aparece mais de 300 vezes no Testamento, e significa alguém que fala em nome de Deus. Que é o profeta? O termo hebraico para profeta é Navi. Significa alguém que fala da parte de Deus. Alguém que tenha uma autorização da parte de Deus. Alguém que fala em nome de Deus, como um embaixador representa alguém. Deixa eu acender a luz de alerta aqui. Havia já no Antigo Testamento condenação contra falsos profetas. E um teste que parece óbvio é, se a profecia não se cumprisse, aquele era um falso profeta. E a Bíblia chega a dizer assim: maldito o homem que diz assim do Senhor sem que ele tenha dito nada. Então o profeta só falava quando Deus autorizava. Por isso, Paulo vai ter muito problema com a igreja de Corinto, porque as pessoas queriam profetizar à torta e à direita sem que tivesse alguém ali para discernir aquela profecia. Por isso que Paulo tem que escrever a carta de 1 Coríntios e dizer: ó, não é assim, profetiza um, depois o outro, e assim sucessivamente, e os outros. Esse negócio de profecia é coisa. Quantas pessoas estão frustradas por Deus está mandando dizer para você isso e aquilo, passaram-se 10 anos e nada aconteceu. Isso foi o homem, irmão. Porque quando é Deus quem diz, ele zela pela sua palavra para fazer cumprir e cumpre. Agora, quando é o homem, é garantia. Cuidado com a profecia, onde diz: examinem os falsos profetas hoje. Então Deus confiava ao profeta sua mensagem, tá? Era ao profeta que dava a sua. Com relação ao futuro, irmão, a escatologia ela tem uma preocupação, a expressão escaton, coisas. Ah, apenas Deus conhece o futuro, seus desdobramentos. Quer ver uma coisa? Abre aí Gênesis, versículo 13. Abraão foi chamado por Deus, capítulo
Deus está reafirmando a promessa, mas sem que Abraão e o próprio povo de Deus, 12 filhos de Jacó, existissem a uma profecia sobre o filho. Gênesis capítulo 15, versículo 13, diz assim, ó. Isso o Senhor falando para Abraão. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos 400. Tinha acontecido, Israel nem existia ainda. Israel vem da descendência de Jacó. A nação de Israel vem dos 12 filhos, que eram 13, porque é a tribo de se cumprir. Muitas profecias no Antigo Testamento e no Novo, elas tinham um determinado tempo de cumprimento, que geralmente não passava uma geração. Uma geração aí 40. Por exemplo, a profecia de Jeremias, falar sobre isso, capítulo 20, profetiza 70 anos de cativeiro. E não demorou muito tempo. Então tem profecias que são mais longas, profecias que são mais rápidas. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 1, fala sobre o nascimento de Maria, cabeça da ela é reafirmada ao longo dos anos. Ela só se cumpre aonde? No Testamento. E assim, uma outra boa observação. Tem profecia, a profecia ela acontece em dois tempos. Ela acontece de maneira parcial e de maneira plena. Fico melhor. Há profecias que são futuro para quem está profetizando, mas já não são mais futuro. E há profecias que são futuro para quem está profetizando e também para nós. Por exemplo, o reino pleno de Jesus ainda não se estabeleceu. Ainda não. Tem muitas profecias que falam da plenitude desse trono e desse reino. Não aconteceu? Não. E não aconteceu no antigo e ainda não aconteceu para nós também. Então a profecia ela tem esse sentido parcial, esse sentido. Vai tratar isso na próxima aula, quando a gente pode entrar propriamente no assunto escatológico. Esse sentido. Perceba aí, por exemplo, que mesmo texto que Deus profetiza da escravização de Israel, no 16 tem uma profecia de retorno para a terra. Olha aí, Gênesis 15. O mesmo Deus que diz que esse povo ia peregrinar 400 anos lá no Egito, ia padecer no Egito, é o Deus que diz: vocês também retornarão para a terra que eu prometi a Abraão. Então, veja, isso nem havia acontecido. Deus já estava prevendo, ou seja, o conhecimento do futuro é o conhecimento que apenas Deus detém, sua plenitude. Porque para Deus não existe essa barreira de tempo. E é interessante quando a gente vai pensar nisso, a gente só tenta pensar na eternidade. É difícil pensar na eternidade, porque a nossa cabeça define o tempo assim, ó, passado, presente e futuro. Só que esses parâmetros temporais não existem na eternidade. Como é que você vai pensar em eternidade, se você mesmo não é eterno? A dificuldade de pensar a eternidade é essa. Porque sempre que a gente vai pensar em eternidade, a gente vai pensar o tempo passado. Só que para Deus não passa o tempo. Então, sabe, Deus não é um senhor velhinho com a barba grande igual a minha que está sentado numa cadeira. Porque para ele o tempo não passa para nós. Porque eternidade, a eternity, significa ausência de tempo. Então, eternidade é exatamente esse prefixo A de termo latino, é ausência de tempo. Lá não tem tempo. Então, quando Deus diz assim, ó, vou te abençoar, na cabeça de Deus, aquilo já é realidade. Então, quando Paulo diz, olha como é que funciona a cabeça, assim, mais ou menos, da divindade. Quando Paulo diz, vocês são abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, já é uma realidade agora. Nós já somos abençoados agora, mas aguardamos isso na plenitude, quando nós nos encontraremos com o Senhor. Mas já é realidade agora. Então, quando Deus diz, a palavra dele
já virou, para nós, é futuro, para Deus já é presente. Ele está sempre no. Isso é eternidade. Então, tentar prever ou adivinhar como será o fim, como muitas vezes eu já vi profecias de pessoas, irmãos, não é que eu sou cético com relação a. Eu sou criterioso. Eu vejo. Porque tem muita enganação hoje. E o WhatsApp é o que mais rola solto. E em grupo de WhatsApp é o que mais rola solto. Uma certa feita, uma pessoa me mandou umas profecias, que eu chamo de profetadas, uma certa profetisa, que eu falei para a pessoa com todo respeito e carinho, nos conhecemos há 8 anos, por favor, não nada disso. Se eu quiser saber o que vai acontecer na Bíblia, eu não preciso que ninguém venha dizendo que o fim é assim, o assado. A Bíblia já diz. Então tem muitas dessas profecias, eu vou usar aspas aqui, que é só para enganar, só para causar medo, só para causar desordem, não tem nada de Deus. Eu afirmo todos que é só para causar popularidade e dar like para muitas pessoas. Nada de Deus. Se você for examinar, só tem coisa humana. Tentar prever o futuro e dizer Jesus vai voltar em tal dia, irmãos. Vou abrir parênteses. Isso já foi um problema no passado, na história cristã recente. Vários homens tentaram datar a volta de Jesus. Devem se lembrar de que o mundo vai se acabar no ano 2000. Não, vai ser em 2012, lançaram até um filme. Várias dessas profecias não passam de exercício de psicologia, é coisa humana, irmãos. E as profecias maias, as profecias de Nostradamus, meu Deus, o mundo vai acabar em água, não, vai acabar em fogo, não. Calma, irmão. Você tem a Bíblia. Sempre que você dê uma olhadinha no jornal, dê 2 olhadas na Bíblia. Corte seu coração. Presciência é um atributo divino, não humano. Vamos lá para Salmo 139, aquele salmo lindo de Davi. Salmo 139, verso 4. Salmo de número 139, verso 4. É um termo até interessante que Davi fala lá, porque aí alguém perguntaria, mas qual o sentido de fazer oração? Olha o texto. Salmo 139, verso 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Olha só. Antes mesmo, em algumas traduções, que eu abra a boca, tu já conheces o que eu vou falar. Na minha tradução, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Então, esse conhecimento presciente, só Deus tem. E eu dei uma aula aqui sobre atributos comunicáveis e comunicáveis, e esse é um atributo comunicável. Ou seja, Deus não compartilha com as criaturas esse conhecimento do futuro. É esse atributo, quem tem esse atributo? Só Deus. Então, Deus nos deu muitos, isso aqui é importante, Deus nos deu muitos detalhes sobre o fim, mas não disse o dia nem a hora. E vai pegar muita gente, agora eu vou usar a expressão bem, tá? De calças. Quando a gente for tratar sobre a doutrina da iminência, tem muita gente equivocada com iminência. Iminência é a qualquer momento? Deixo a dúvida, porque a gente vai trabalhar sobre isso mais à frente. Só para gerar curiosidade em você. Tem muita gente que não entende isso. Acha que a profecia, que a escatologia é uma disciplina ou doutrina ou um estudo para dizer o dia e a hora. Banalidades. Não tem nada a ver com isso. A escatologia não tem condições, nenhum de nós, de dizer o dia e a hora, porque o próprio Jesus disse isso, irmão. Vamos para Mateus 24, 36, sermão profético, que a gente vai trabalhar aqui. Tem muitos equívocos também sobre o sermão do capítulo 24 de Mateus. Tem muita gente cometendo barbaridade interpretando esse texto. Vai trabalhar isso mais na frente, tá? Mateus 24, 30. Pega esse texto aí, Jesus, chamado de Sermão da Monte das Oliveiras. Texto aí muito bom, mas que também tem seus probleminhas. Acho que é um
claro, mas tá lá é claro, tá? Tem as suas dificuldades, Mateus 24. Vai para o 36 aí. Mateus 24, 36. Claro, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém quem? Nem os anjos do céu, nem o Filho. Senão quem? Deixa eu explicar isso aqui antes que digam que Jesus não é Deus, tá? Isso aqui Jesus diz quando em carne, porque Jesus, enquanto Deus, conhece sobre o dia e a hora, tá? Jesus estava corpo carnal, tá? Em corpo carnal, Jesus também tem algumas limitações. É claro, tá? Não entender que Jesus está dizendo aqui, ó, tá vendo? Jesus não pode ser Deus como Deus Pai. Jesus é como Deus Pai. É igual como Deus Pai. Mas aqui, essa declaração, ele diz que estava encarnado. Tá? Então, isso é um conhecimento reservado apenas a Deus, sabe o dia e a hora. Isaías 46, 10, só para você tomar nota, diz assim, ó. Isaías 46, desde o início, faço conhecido, desde tempos remotos, e ainda virá. Vou repetir a leitura do Isaías 46. Desde o início, faço conhecido, sim, desde tempos remotos, e ainda virá. Digo, meu propósito no singular, tá? Ficará de pé, farei tudo que me agrada. Somente um Deus tem o conhecimento do nas suas mãos. Aliás, que tem todo o conhecimento, pode dar uma declaração dessa. Então, muitas pessoas, quando começam a estudar escatologia, ficam desesperadas. Começam a ver anticristo e besta em toda coisa. Na Coca-Cola, na barra lá de código de barra, um boné. Calma, irmão. Menos ansiedade escatológica e mais pé na Bíblia. Eu lembro de assim que divulgaram aquela estátua lá em frente à ONU, todo mundo falou, é a besta de Daniel. E um monte de gente besta acreditou. E inclusive um escatólogo famoso aqui no Brasil, publicou um textão. Depois ele apagou o texto. Irmão, calma, essa ansiedade aí é comum. Nós somos ansiosos. Mas Jesus não disse dia e nem hora. Ele diz assim, ó, cuidem e observem os sinais. Vocês não conseguem discernir o tempo, quando vai chover, quando é tempo de colheita? Não. Discernam também o tempo da vinda do. Calma com essa pressa. Eu lembro de uma época que muitos pastores aí estavam proibindo que os até bebessem Coca-Cola. Porque se recortasse o número de Coca-Cola ia dar um chifre, olha só. Como diz um amigo meu, ela só é ruim se for zero. Se não for, ela é boa. Pode tomar, fica à vontade. Então, fique com essa ansiedade aí. Tá. Os discípulos, como nós, ficaram ansiosos com relação ao tempo do fim. Vamos para Marcos? Marcos capítulo 13, versículos de 3 a 4. Marcos, segundo livro do capítulo 13. Só contextualizando, Jesus havia chegado de frente do grande templo de Herodes o Grande, templo que na época de Jesus nem havia sido construído totalmente, dado antes de Jesus. E os discípulos ficaram fascinados com toda aquela estrutura monumental. Jesus diz, estão vendo tudo isso aí? Ó, não ficará pedra sobre pedra que não foi. Aí, em particular, os discípulos foram até Jesus. Aí é Marcos 13, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal de que está prestes a acontecer. Jesus, aí ele dá uma série de sinais. Cuidado, ninguém os engane. Mas eu queria que você pulasse aí, lá para o Marcos 13,
32. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês sabem quando virá esse. Olha como, para responder aqui, complementar a resposta que eu dei. Olha só, coisa interessante. Isso é futuro, tempo que Jesus disse, mas se cumpre no ano 70, parcialmente, quando Jerusalém é invadida pelo comando do general Tito. E há um banho de sangue em Jerusalém. Por isso Jesus disse: orem para que a fuga de vocês não seja no sábado. Tem gente que acha que isso é para a igreja. Porque no sábado o judeu só podia andar o quê? A distância de um sábado, ou metros. Imagine nesse dia, você não poder fugir com o inimigo chegando, matando sua família. E o que foi que aconteceu? Jerusalém foi invadida. E ore também para que não seja no inverno, porque no inverno as portas das cidades eram fechadas. Ou seja, nem tudo de Mateus 24 é futuro para nós, já se cumpriu uma parte. Agora, qual parte de Mateus 24 ainda não se cumpriu? Diz então no 24: vigiem, vocês não sabem quando virá o tempo. Então, ainda há futuro, ou seja, ainda há um tempo a se cumprir a profecia. Ou seja, Jesus ainda não. E ainda tem muita água para correr debaixo dessa. Não se preocupe que a gente vai tratar de Mateus 24 aí, outra oportunidade. Esse sermão profético, que é o maior sermão profético da Bíblia, tá? Então a grande verdade é que Deus dirige a história humana para um propósito. O reino dos. Os gregos, eles tinham uma maneira cíclica lá de pensar a história. A história tem um começo ali, meio e aí recomeço. A história é um caos. A história não tem um propósito. Não, não, não. A história tem um propósito. A história tem um Gênesis, mas ela desemboca num Apocalipse. Ela tem um fim. Esse tempo, esse intervalo, esse propósito que a gente chama em grego de telos, Deus está cuidando para implementar o reino dos céus. E Ele está dirigindo a história humana. Diferente do que prega, por exemplo, o deísmo diz assim: não, Deus criou o mundo, mas aí Ele abandonou e deixou o mundo às suas próprias sortes. Então, Deus continua trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Deus continua guardando aqueles que nele se refugiam. Deus continua sendo uma morada, uma fortaleza inexpugnável para aqueles que nele confiam. Deus continua trabalhando em favor do seu povo no mundo e na história. Deus continua sendo. Vamos ler uma profecia que está em Isaías? Isaías capítulo 9. Muito conhecida, a gente cita até essa profecia aí quando está no período do Natal e nessas datas comemorativas. Isaías 9, livro do profeta Yeshayahu, livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Texto conhecido, diz assim, Isaías capítulo 9, versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com retidão, desde agora e para sempre. Pelo do Senhor fará isso. Amém. Então, Henrique, Jesus não reina? Não, ele reina. Ainda não reina na sua totalidade, como ele estenderá o seu reino. E Abacuque diz: assim como as águas cobrem a terra, assim será o conhecimento dos todos conhecerão a lei. Ainda não reina plenamente.
Reina agora? Reina. Romanos 8 diz que ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Então ele reina lá, mas ainda não reina como a maioria das profecias messiânicas, inclusive o Salmo 2, dizem. Há uma plenitude de reino total, cabal, completo e poderoso. Isaías capítulo 11, versículo 1, profecia messiânica também. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, pai de Davi, tá? Do maior rei da história. E das suas raízes brotará um renovo. Lembre-se, isso aparece em Ageu, aparece em Obadias. Aponta para Jesus. Deus é o Senhor da história, ou seja, está a par de tudo que acontece. Inclusive, nada escapa ao conhecimento, bom ou ruim. Ele está ainda no e o seu trono não vacila. Lembra daquela profecia linda de Isaías, capítulo 6? Eu vi, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto. Jeremias diz que quando ele olha para a terra, os homens são como gafanhotos, tão pequenos diante da grandeza de Deus. Isaías diz que ele é grande, grande, e nós somos como pingos d'água num balde. Olha o tamanho de Deus. Isaías diz que ele está sentado sobre o globo da terra. Tem gente achando que a terra é plana. Isaías está dizendo que é redonda. Então, olha o tamanho da cadeira de Deus. Está sentado sobre o alto. Ele mede os montes em balança de precisão e recolhe todo o pó da terra. Esse é o Deus que está guiando a sua história. Não se preocupe. Sua história pode ter sido a pior, mas melhor é o fim que o começo. Porque no fim as coisas se revelam e Deus está guiando o seu povo, guiando você, a sua história, para um propósito glorioso. E é nisso que você precisa se apegar. Não quem você foi, mas quem você está sendo em Cristo hoje e quem você está destinado a ser, filho e filha de Deus, para a glória de Deus Pai. A escatologia, portanto, é um lembrete constante de que o reino passará. Sabe isso tudo? Acha belo? Vai passar. Vai desaparecer. Vamos para Apocalipse 21 primeiro. Último livro da Bíblia. Esse é fácil de achar, né? Último. Eu conheci umas. Mas esse livro não está na Bíblia. Você estava citando um profeta que a gente quase não lê, que é Obadias. Obadias é meu parente, não está na Bíblia, irmão. Apocalipse 21 primeiro diz assim, ó, então vi novos céus e nova terra, lembrando, tá? Outro parênteses, vai tratar sobre geral, simbólica, tá sobre isso. Mas olha só, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra tinham passado. E olha o final, e o mar já não existe. Não, você já parou para pensar qual o sentido de mar não existir? Da nova terra? Mar na Bíblia, caos, oposição, separação. Reino de Deus, povos, lugares estarão juntos. Não haverá caos, não haverá chuva, não haverá dor, não haverá problema, não haverá nada disso, porque o reino é agora a totalidade e a plenitude daquele que em tudo governa, ou seja, Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. 1 Pedro também tem uma profecia. Só volta aí, você está em Apocalipse, volta um pouquinho e vai para 1 Pedro. Primeira carta do Apocalipse. Volta um pouquinho. Capítulo 4, versículo 1 Pedro 4, 7. Claro?
1 Pedro 4,7 diz assim, ó, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas. Portanto, sejam criteriosos, sejam alertas. Dediquem-se à oração. Como eu sei que ele vai voltar, porque estarei com a minha fé sendo dada por. Não me importa quanto estou aguardando. Eu não sei o dia e na hora, mas quando ele vai ser algo maravilhoso. Não tem lembrança de nenhum problema que eu tive. Vai ser o reino do. Nós não imaginar. Nada na terra pode ser parâmetro para a alegria. E quando este reino passar, o verdadeiro reino de Deus estabelecerá para sempre. Vamos para Daniel. Daniel capítulo 5, versículo 13 e 14. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, 13 e 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Versículo 14. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Bendito seja. Quando esse dia chegar, irmãos, todos os governos, todos os principados se dobrarão e reconhecerão que só existe um Senhor, o Senhor dos senhores, só existe um rei, o rei dos reis, aquele que venceu a morte, aquele que nos deu a vida e aquele que breve está voltando para buscar o seu povo, para que eles sejam reunidos nesse gozo eterno. Não deixe com medo e a incerteza domine o seu coração. Sabe, nós estamos vivendo nesse tempo de tanta instabilidade, insegurança, medo, pavor, desespero, fobias. E todas essas doenças psicossomáticas, pessoas se desesperando de um lado para o outro. Não se desespere, Deus está no controle. Foi isso que Paulo alertou para a igreja de Tessalônica. Sabe quando eu comecei falando aqui, além de ser um problema tentar prever quando Jesus volta, pode causar frustração nas pessoas. A igreja de Tessalônica passou por isso. Muitos haviam perdido parentes naquela congregação e alguns disseram que esses não participariam da ressurreição se voltasse. Então eles começaram a ficar ociosos, entregaram a imoralidade, pararam de trabalhar e depender. Eles começaram a viver uma vida de sofrimento. Eles começaram a perder a esperança. Aí Paulo escreve a primeira carta. Lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é o contexto. Versículo de número 13. Vamos para o 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, olha o que Paulo diz. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dorme aqui é uma metáfora para quem morreu, tá? Uma relação entre dormir e acordar. Quando dorme, parece que está morto. Essa relação que a metonímia, que a metáfora, ela extrai. Essa relação entre sono, quando parece que você está morrendo. Então, todo dia você morre e todo dia você acorda. Então, essa é a relação. Então, isso aqui é uma metáfora para dizer que dormiram. Para que, olha só o que Paulo diz, não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Alguns desses irmãos haviam perdido a esperança de que, de fato, seus parentes iam ressuscitar. Porque estavam falando que não, morreu, acabou. Paulo diz, calma, gente, calma. Continua. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram. Paulo continua. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos. Pois dada a ordem,
com a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Isso não te consolar, nada te consola, irmão. Isso não traz esperança para você, não há nada que alguém possa fazer. Então, aqueça o seu coração. Dr. Russell Shedd diz uma coisa interessante. Estamos hoje a 2 milênios mais próximos dentro da profecia da volta de Jesus. Cada dia mais perto. Cada dia mais perto. Cada dia mais próximo. 1 Tessalonicenses aí 4,18 diz: consolem-se aos outros estas palavras. Para a gente encerrar, vou fazer 3 lições importantes. Primeira, a escatologia é a doutrina que deve alimentar a nossa esperança e não o nosso medo. Pare de ter medo de ler Apocalipse. E pare de ficar procurando chifre na cabeça de cavalo. As pessoas querem ler Apocalipse para saber quem é a besta, quem é o anticristo. Não, Apocalipse não é sobre a besta e o anticristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é sobre Jesus. Não é sobre besta. Besta às vezes é quem está lendo. Apocalipse não é sobre falso profeta. É sobre Jesus, o seu reino, o seu domínio para sempre. É ele reunindo povos, é ele formando um reino de sacerdote, não com sacerdote. Tá? Essa preposição é importante. O reino de sacerdote é o reino de Deus. Segunda lição. Como cristãos sérios, devemos evitar a escatomania. O que é isso? É o que eu chamo de síndrome teológica de ver o fim de todo desastre natural. Tem gente que é assim. Começou um desastre, meu Deus, já é o fim. Calma, irmão. Calma. Por isso que a gente tem as profecias. Por isso que a gente tem a Bíblia, para você não sair ficando maluco. Eu lembro quando começou essa pandemia, teve de gente aí importante da teologia falando que era o fim, que era aquela coisa toda. Quem falou? E essa não é a primeira e nem a última que a gente vai passar, tá? Precisamos, de novo, repetir. Não fique vendo o fim, qualquer acontecimento ou desastre natural. Coisas acontecem, porque Paulo vai dizer em Romanos que a natureza geme. E às vezes ela contra-ataca, irmãos. Aconteceu agora no norte de São Paulo. Aconteceu na Turquia, na Síria. Acontecer muito, muito mais vezes. Então pare de ficar vendo fim onde não tem. Conforte-se. Porque você não está nas trevas, diz Paulo, primeira carta. Você está na luz. E esse dia não deve pegar você de surpresa. Por quê? Porque você vai estar aguardando o seu Senhor voltar. E quando você voltar, a alegria que era parcial aqui será completa com Ele. Última, devemos ter uma certeza. Jesus virá. Diz lá em Hebreus 10, 37, mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Deus em Cristo olha os nossos corações, que a verdade do Evangelho nos arrebate para que a gente anseie por esse dia. E o que há de vir virá. Deus abençoe.